A Microsoft mete o pé no freio e para com a produção de todos os Xbox One e só mantém a linha Series S e X. Já a Sony vai lá e coloca o pé no acelerador e continua com o PlayStation 4 durante todo 2022 sendo fabricado. E agora, CrossGen, como é que você fica? A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Com nosso parceiro também, Kaspersky, solução completa e antivírus disponível para Windows, Mac e Android. Você tem proteção absoluta e também tem um mês totalmente gratuito de no ping, lag zero no seu ping. Seja bem-vindo no canal Detonando Geek, você tá no Vlog Tech, o nosso formato mais opinião, mas fique tranquilo, opinião embasada em fatos. A gente não gosta de tirar as coisas do bumbum. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e, é claro, ative esse maldito sininho aí para você receber as notificações do canal. Vamos falar dessa parada que mais uma vez transforma a indústria em games em um verdadeiro grande problema complexo de como as coisas vão conduzir. É cada vez mais difícil você tentar estabelecer o quanto a gente vai evoluir de verdade nos próximos 2 anos, ou quanto nós vamos nos manter estagnados nos próximos 2 anos. As informações de ontem sobre a PlayStation, divulgadas pela Bloomberg, e confirmadas, aliás, pela PlayStation, é que a produção do PlayStation 4 continua firme e forte durante todo o ano de 2022. Ao contrário do que aponta na Bloomberg, que uma fonte que é funcionário da Sony, que se permanece anônima, apontou que a motivação que causa isso é simplesmente porque o PlayStation 5 não está conseguindo suprir estoques devido à crise de componentes. A Sony informa que não havia planos algum para isso. Claramente aí existe um conflito aí de veracidade entre uma informação ou outra passado pelo próprio jornal aí, a Bloomberg. Só que, no entanto, não faz muito sentido manter aí um console mais de 2 anos depois da nova geração entrar. Então, provavelmente, a fonte anônima esteja com a razão. A decisão deve ter sido causada pela falta de componentes. Outro lado, a Microsoft entra naquele quesito que a gente fala: a ocasião faz o ladrão. E dessa vez a palavra ladrão não é pejorativa nem negativa, e sim positiva. A crise de saúde que delimitou a crise de componentes, que também teve envolvimento de crises políticas, favoreceu a Microsoft. Ela nem sabia que isso ia acontecer quando criou o Xbox Series S, é claro, é óbvio, é lógico, com a ideia de oferecer um alcance maior, com um custo menor, mas ela conseguiu ganhar aí um espaço maior. Tanto é que a própria Microsoft divulgou aí que os números juntos do Series S e X já superaram o número de vendas no mesmo período de todos os Xbox, ou seja, a Microsoft teve uma empurrada aí graças à crise de componentes. Por quê? Porque como a matriz do Xbox Series X consegue se fazer mais 1 ou 2 ou 3 ou parcialmente mais componentes. Ou seja, ela está usando os componentes que estão escassos para produzir um console que utiliza menos componentes, que é o Series S. E o Series X continua com estoques aí limitados, mas ela não mantém fora de estoque o seu produto. Com isso, a Microsoft consegue cortar a geração mais cedo. Aliás, antes mesmo de tudo, a informação que foi passada pelo The Verge é que a Microsoft já em 2020, no final de 2020, parou com tudo, só que ela ficou quietinha. Até então a gente tinha informação que apenas o Xbox One X e o One S Digital Edition havia parado. Aparentemente o S com drive de Blu-ray estava sendo produzido, mas não estava desde o final de 2020. Beleza, bacana.
entendido aí as prerrogativas e os problemas. A Sony claramente tem se esforçado para driblar a crise de componentes. A gente já passou várias matérias sobre isso, várias coisas foram faladas sobre isso. Ela está tentando reajustar o design do console e tudo mais, mas claramente não conseguiu. A crise aí, para quem quer uma previsibilidade, deve amenizar e começar a entrar na normalidade no início de 2023. Essa é a visão da indústria aí de componentes de silício e outras coisas que estão em falta no mercado. Dito isso, agora a gente tem um problema. A gente falou até agora de estratégia de marketing, estratégia de negócio, um negócio que foi impulsionado por um problema. A Sony, na tentativa de refazer o seu design, claramente não está conseguindo, está tendo dificuldades, e para corretamente do ponto de vista comercial, não perder número de vendas, mantém a fabricação do seu console mais antigo. O problema agora se instaura quando a gente sai desse âmbito comercial e o âmbito industrial, da parte de CEO, da parte de indústria, da parte de marcas, e vai para o consumidor. E aí começa a pesar as coisas de maneira mais graves. Vamos lá então. A Microsoft claramente o que reafirma, o que ela já afirmou de ter parado a produção do seu Old Gen, os jogos que ela já tem disponibilizado pré-agendados para 2022, fora outros que podem aparecer. No caso, Stalker, que era para abril e já foi para dezembro, só Deus sabe se em dezembro sai. E também tem Starfield, que está agendado para esse ano, sem data ainda definida, eu acho que é em novembro, mas também, meu amigo, as datas não valem mais nada. No entanto, a gente tem 2 jogos for Next Gen Xbox só para esse ano. Ou seja, não vai funcionar cross-gen. A decisão da Sony, apesar de ser correta do ponto de vista comercial, como eu já disse, mas olhando como consumidor, porque eu não sou acionista da empresa, é um grande problema e um tanto quanto errônea para a evolução da indústria. Ela trava basicamente, sim, o desenvolvimento, não só dos exclusivos da Sony, mas os multiplataformas. Mesmo que a Microsoft vá além e já comece a instituir a sua nova plataforma, incluindo, é claro, o xCloud, que ela já atualizou o hardware para Series X, tudo isso ainda coloca a disponibilidade que nós teremos muitos multiplataformas vinculados a CrossGen, porque a Sony não quis parar nesse momento. Veja bem, não é uma questão de marca. Você pode ser fã de uma marca, você pode ser fã da outra. Mas se você fosse desenvolvedor de jogos, você não está se importando muito com isso. Você está se importando em parque de vendas. O parque de vendas da Sony é gigantesco para o PlayStation 4. É muito difícil um desenvolvimento se basear exclusivamente no PlayStation 5, quando na verdade o console não atingiu nem 20 milhões ainda de unidades, entendeu? Então, ou seja, a Sony colocando esse freio e não conseguindo disponibilizar o PlayStation 5, dá também uma freada na indústria de desenvolvimento multiplataforma, que vai continuar desenvolvendo cross-gen até o ponto em que a Sony falar: fecha a porta. Um outro problema que é decorrente em cima disso é principalmente pessoas desavisadas que vão comprar esses consoles Old Gen ainda esse ano. Manter a fabricação não é só uma questão de atrasar a indústria de nova geração. Manter a fabricação também é um problema para quem vai comprar um console e ele espera algo durável desse console. Se a fabricação está se mantendo em 2022, então provavelmente os planos da Sony é perpetuar o cross-gen no mínimo até 2023, mas que mesmo assim, para quem adquiriu esse console em 2022, vai ser uma perda memorável, porque se mesmo que a Sony estenda por mais um ano após 2022, ou seja, incluir 2023 no calendário cross-gen dela, muitos jogos multiplataformas já podem querer abandonar isso. Ou seja, o cara que está comprando hoje, está comprando um produto que já vai fazer aniversário esse ano, de 9 anos de existência, um hardware defasado, de verdade. Eu sei que tem muita gente que tem esses consoles ainda, eu não estou querendo te ofender com isso, mas o fato é que 9 anos de um hardware, ele está defasado. Se você acredita que esses consoles têm muita lenha para queimar, a única lenha que eles poderiam queimar é se jogar eles na fogueira para impulsionar o fogo. Eles não têm mais nada a oferecer em questão de novidade, de escalabilidade, de novas experiências.
A Sony, criadora do principal componente da nova geração, que vai mais além do que o do Xbox, que é o próprio SSD, e claro, ele é extremamente rápido, chegando até a modos de 9 GB de taxa de transferência com as suas 12 vias PCI Express, acaba limitando a sua própria tecnologia, a qual ela tanto se gaba. E com razão, porque é uma tecnologia muito boa que ela implementou em níveis de SSD. Mas os consoles PlayStation 4 não trabalham com SSD. Então, os jogos multiplataformas e até os próprios jogos dela estão sendo limitados pelo I/O. Vão continuar sendo limitados. Entenda que isso não é uma decisão só comercial. Do ponto de vista comercial, eu já disse, tá certo. É uma empresa que quer ganhar dinheiro. Mas do ponto de vista consumidor, acaba sendo uma negligência com quem comprou o novo console e uma negligência com quem é desavisado e vai comprar o console OLED esse ano. Já vai comprar algo fadado ao fim. Tudo isso começa a ficar muito complexo e até mesmo a vantagem que a Microsoft ganhou em relação às suas vendas do Series S pela ter a estratégia de um console que consome menos componentes, automaticamente ela consegue manter mais o estoque, pode vender mais consoles para a galera entrar na Next Gen, mas mesmo assim vai limitar. Vai limitar, porque as experiências Next Gen no Xbox vão ficar limitadas aos jogos exclusivos dos estúdios Xbox, como ela já tem aí formulado, como a gente já tá vendo aí, eu já disse, Stalker, que não é do estúdio, mas é um exclusivo temporário dela contratado, e o Starfield, que é da Bethesda, então um estúdio Xbox, ou seja, vai ficar fadado só aos jogos exclusivos dela, que aí vai ter que esperar quantos jogos AAAs de altíssima qualidade for Next Gen a Microsoft vai disponibilizar. O grande arroz e feijão dos games, o que faz todo mundo passar os anos, o que hypa várias pessoas, são os multiplataformas. A Sony, com essa decisão, apesar de comercialmente correta, afeta muito a indústria, limita o desenvolvimento de games e acaba sendo um tanto quanto desleal, é uma palavra forte, mas acredito que ela cabe aqui, com o comprador da sua nova geração, que está sempre preso no rabo da antiga geração, e é claro, é óbvio, é lógico, com o consumidor da antiga geração, que desavisadamente vai acabar comprando esse console. E não pense que todo mundo tem a informação que você tem. Nós estamos dentro aqui do canal numa bolha de games. O mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas. Pode ter certeza que essa bolha de games que a gente faz parte e tanto ama é desse tamanho. Tem desavisados que vão comprar esses consoles ainda hoje. A nossa recomendação, é claro, não adquira nem PlayStation 4, nem Xbox One S, mesmo que tá parado, ainda tem estoques dele, mesmo porque o preço desses consoles aqui no Brasil tá um absurdo, seria um problema de tecnologia e também de gasto de dinheiro à toa com esses consoles, mas não é todo mundo que vai ouvir esse recado. O problema foi instituído, e agora? Como vai ser o futuro? A Next Gen vai andar ou não vai andar? Alguém tem que tomar uma decisão. E isso acaba influenciando até mesmo os hardwares de PC, que também estão mais ou menos na mesma coisa. Lançam placas novas à torta e à direita, mas sempre voltam no passado. Até agora, a GTX 1050 da Nvidia continua sendo fabricada. Inclusive, a placa que ela colocou junto com a GTX 3050 e mostrou que é um verdadeiro fracasso para os jogos atuais. Mas mesmo assim, eles continuam fabricando. Informação é uma coisa que você precisa ter todo dia, para não tomar uma bica tecnológica. Deixa seu like, se inscreve no canal e também sua opinião nos comentários. Eu sou Goticose e até a próxima.